Hoje vamos ver sobre os fatores da distribuição da população. Nos fatores da distribuição da população, nós vamos aprender o que faz com que se haja a diversidade de que outra região com mais população e outra região com menos população. O que faz isso são basicamente os dois fatores mais importantes. Primeiro, aqui, que são dois fatores. Primeiro eu vou mudar uma tema, que é fatores da distribuição, fatores da distribuição da população. Fatores da distribuição da população. Já falei que temos dois fatores. Aqui, dois fatores. Temos dois fatores. Que são, vou fazer aqui receitinha que assim fácil, que são físico natural, fator físico natural e fatores humanos. Fatores humanos não atingem muito, como que não? Fatores humanos não fazem isso, mas faz parte. O que atinge muito é fatores físicos naturais. Os fatores físicos naturais são aqueles principalmente da natureza, que agem sobre a natureza. Quais são esses fatores físicos naturais que faz com que se diferencie a distribuição da população? Primeiro, temos aqui relevo, o qual não chega não, deixa eu apagar. Fatores naturais, físico naturais. Fatores físicos naturais. Primeiro temos aqui relevo. Segundo, temos clima. Terceiro, temos hidrografia. Quarto, temos vegetação. Quinto, qual o quinto? Deixa eu ver aqui. Quinto é o solo. Aqui temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 5 fatores físicos naturais. Como que age? Eu espero que você fique ligado. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco longo, né? Para eu vos esclarecer bem. Relevo. Falando de relevo, é basicamente falar
da forma que a Terra se apresenta sobre a superfície da Terra, ou sobre a Terra mesmo. A Terra como se apresenta. Como se apresenta? Temos regiões montanhosas, temos regiões altas e temos regiões baixas, ou podemos dizer, em outras palavras, que o relevo se apresenta em 3 formas: planície, planalto e montanhas. E então, naquelas regiões montanhosas, é muito difícil com que a população se fixe naquele lugar. Por quê? Porque tem umas certas montanhas que são muito altas e provocam algumas doenças quando você sobe até lá no fundo. Como o quê? Como problema de vômito, como malária, febre, entre outras doenças aí que se manifestam pelas montanhas. Por causa da diminuição já da temperatura, a pessoa não habituou morar naquele lugar e é a primeira vez que ele vai sofrer essas consequências. Em segunda parte, temos clima. Clima, a gente já falou que vou falar que clima se age em 3 partes também, que é precipitação, que é temperatura e umidade. Vamos primeiro na precipitação. Aquelas regiões com menos chuva têm tendência de população se deslocar. Por quê? Porque a população sempre depende de água. Então, naquelas regiões sem água, é muito difícil com que a população se fixe ou fique lá. Mesmo ficando com uma temperatura amena, mas sem água, eles sempre acabam se deslocando, né? Por causa de água, que é precipitação. A segunda parte, temos que é a temperatura. Aquelas regiões que que são abaixo de 0,5, que são abaixo de menos 20% ou menos 20 graus Celsius, é muito difícil com que a população se fixe lá. É uma região de gelo, basicamente. É uma região de gelo. E aí, no lugar de gelo, é muito difícil com que a população se fixe lá, porque acaba de virar uma pedra, basicamente uma água, uma pessoa bem gelada, mesmo com 150 mantas que são cobertores, não é suficiente. E não só, aquela região com mais temperatura de 60 mesmo, 70, é muito difícil, se estou falando de 70 a 60 de graus Celsius, né? E aí é muito difícil com que a população se fixe naquele lugar. E aí não há população, principalmente falamos dos desertos que são mais quentes, que lá não tem árvore, não tem uma vegetação, não tem não. E é muito difícil com que a população se fixe naquele lugar, por causa de aquecimento. Aquecimento faz de aquecimento também de gelo. E que esqueci de mencionar para vocês que aquelas regiões polares, a chuva de lá, a precipitação é sempre de neve, como se chama aquela precipitação? Precipitação de neve, nevoeiros. Então, é uma das regiões que não há fixação da população. Temos hidrografia, que é mais importante, né? A hidrografia, vocês sabem que estuda sobre a água da Terra. Da água da Terra, como eu estudei, a água da Terra, basicamente, a água da Terra e da atmosfera. Da Terra falamos dos lagos, dos oceanos, dos mares, rios, entre outros, e que a hidrografia também está dividida. E aí,
na hidrografia, aquelas regiões com menos águas, é muito difícil a população se fixar, porque muitas das populações praticam a agricultura. Então, aquelas regiões sem água, é muito difícil com que a população vai fazer atividade agrícola. Não só aquelas regiões com falta de água, não há fixação da população, porque nós, os seres vivos, precisamos das águas. Temos vegetação. A vegetação, aquela região com enormes árvores, fechado, basicamente assim. É uma das regiões que não há fixação da população, não há. Por quê? Porque a vegetação é densa de lá, a vegetação é densa, quer dizer, a vegetação é muito e que um ser humano pode não conseguir destruir, ele vai conseguir, porque um ser humano também é um animal em primeiro, né? É um animal em primeiro, mas falando da vegetação, são aquelas regiões com mais florestas. E falei que naquelas regiões com mais florestas, com mais árvores, é muito difícil com que a população se fixe naquele lugar. E solo, mais importante também, o solo, naquelas regiões com solo sem fertilidade, ou um solo com pedras, um solo como calcário, ou tem argila, e o arenosa. Um solo arenoso, argiloso, arenoso, não sei dizer. Na verdade, esqueci sobre isso. Aqui não tem não. Mas aquela região com solo sem fertilidade é muito difícil com que as pessoas se fixem lá. Sempre o debate, as palavras, a atividade dos homens, dos seres humanos, é sempre agricultura. Então, aquele solo com menos fertilidade, não há produção agrícola. E mais engraçado é que os próprios seres humanos estragam, mas a gente não analisa isso. A gente não analisa. Muita conversa para fazer, muitos bate-papo para fazer de que há aquilo. Na África há muita contradição. Então, vamos falar nisso, né? Vamos falar do solo. Já falei aqui sobre a fertilidade. Nada mais. Então, meus amigos, deixe seu like aí. Bom dia para você. Que Deus cuide de você. E eu já vou.